Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Sou o Matheus Shed, aqui do Repensar Energia. Hoje eu estou aqui com o William da Strat e da ACAD TI. A Strat é uma empresa que promove cibersegurança para diferentes empresas, inclusive empresas do setor de energia. Se acessar o site da Strat, vocês conseguem explorar um pouquinho, né, esse universo inteiro que ela trabalha. E a ACAD TI é uma universidade voltada para formação de pessoas pensando no âmbito de cibersegurança, tanto na graduação como pós-graduação, mas aí eu vou deixar para o William fazer esse breve pitch de venda do que a ACAD TI faz. E o objetivo desse encontro de hoje é a gente falar sobre cibersegurança para empresas de energia em épocas de inteligência artificial. Já pude ter algumas conversas prévias aqui junto com o William, no sentido de entender esse universo que a gente vive de tecnologia e que a gente não imagina nem um pouco, né, o quão nossos dados podem estar expostos e estão. Não adianta a gente aqui se desesperar com a informação como essa, mas ele vai trazer insights sobre como é que a gente pode se proteger, apesar de já existirem dados, né, que estão relativamente públicos, quais são as medidas de segurança que a gente pode adotar, tanto de forma pessoal como nos ambientes de trabalho que a gente está atuando. Enfim, trazer toda essa perspectiva do universo de cibersegurança, que muitas vezes a gente entende como um ambiente cinematográfico e a gente descobre que o cinema é um retrato da realidade. Então, antes de passar a palavra para o William, gostaria de passar a palavra para o Vitor fazer uma breve apresentação do Repensar Energia. É, como de praxe, né? Em todos os encontros a gente faz isso exatamente para poder trazer essa perspectiva do que a gente quer promover aqui dentro desse ambiente, tanto desse encontro quanto dos próximos, e que também não é só um ambiente de um evento, de uma palestra, de um webinar, como a gente desenvolve pesquisas, enfim, também não vou entrar muito nessa seara, Vitor. Com todo prazer, passo a palavra para você, Vitor. Obrigado, Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos presentes. Boa noite. É, Boa noite, William, né, que está aqui gentilmente trazendo seu conhecimento para todos nós. Ah, como de praxe, né, a gente sempre no início traz um pouquinho a palavra do repensar, né, digamos assim. O Repensar ele nasceu em 2023, a partir dos nossos fundadores, né, e desde então, ele tem sempre como intuito a temática principal da integração energética. A integração energética, a gente entende que nós podemos fazer um setor energético muito mais coeso, muito mais inclusivo, né, no sentido de não necessariamente uma fonte de energia em detrimento da outra, e sim a gente analisar diferentes perspectivas, diferentes cenários, localidades, e avaliar quais que podem ser mais vantagem para aquela determinada situação, aquela determinada região. Mas também que a gente pode lidar com uma ponte, né? Atuar como uma ponte entre as próprias associações, os próprios diferentes atores, na verdade, do setor, né? Buscando sinergias, buscando questões que podem ser uma dificuldade, um desafio para determinado ator, mas também pode ser para outro. Né? Estava até conversando aqui anteriormente um pouquinho com o pessoal na própria questão de infraestrutura, que ela é um problema, né? Um desafio, na verdade, aqui para o nosso país, né? Desafios regulatórios. Então, ao invés da gente, cada um defender o seu peixe, a sua sardinha, né? Mas a gente buscar pontos em comum, né? E trazer essa sinergia, trazer essa forma de atuação mais em conjunto também. Né? A gente atua através de comitês, né? Como esse é um dos comitês, né, que nós iniciamos, que é o de inovação, tecnologia e sustentabilidade. Nós vamos iniciar outros comitês ao longo da nossa trajetória, mas também nós fazemos eventos, né, como esse webinar, pesquisa, né, então nós estamos atuando em diferentes formas e frontes, buscando tentar trazer cada vez mais a temática da integração energética. Obrigado.
William, então, sem mais delongas, a palavra é sua para iniciar essa apresentação. Peço que se apresente brevemente e depois o palco é totalmente seu. Tá bom, obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos. Eu me chamo William Lima. Deixa eu passar aqui para o mini currículo que fica mais fácil, né? Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá todo mundo vendo a minha tela aí, né? Sim, Certo. Bem, eu, eu, eu sou um profissional de segurança da informação, de cibersegurança. Eu atuo aí pelo menos uns 20 anos aí no mercado, onde eu pude contribuir aí com vários projetos, né? Inclusive olhando para esse mercado de energia. É um mercado muito dinâmico, né? Onde as empresas têm missões críticas dos mais variados tipos, mas sem sombra de dúvida são empresas muito importantes no que nós podemos raciocinar para um país, né? Energia elétrica, energia eólica, solar, combustíveis, né? Petróleo, enfim, tudo tudo isso está nessa gama, né, de energia. Talvez algumas que eu nem citei aqui. Eu sou o CISO da Strat, CISO, né? Parece dente, mas não é. De fato, não é dente, tá? CISO significa que é o head de segurança, né? É o líder de segurança na Strat, que é uma companhia que atende algumas empresas desse mercado de energia, certo? E eu também sou professor de uma pós-graduação de segurança ofensiva, que chama CAD-TI, e nós ensinamos, então, essas metodologias, né, as técnicas que os atacantes utilizam para conseguir fazer invasões bem-sucedidas, porque não adianta você querer proteger uma rede de uma companhia como o ramo aí de energia, sem entender de fato o que, que acontece, o que, que passa na cabeça de um hacker, né? E então eu dediquei aí boa parte da minha vida para conseguir entender, e aí eu tirei algumas certificações que são internacionais, elas valem em qualquer lugar do mundo, e que mostram ali ah, algum tipo de habilidade em relação a esse quesito, né, de cibersegurança. Eu deixei aqui as minhas redes sociais, aqui, meu e-mail da Strat e o meu LinkedIn, caso alguém queira entrar em contato, né? Eu também produzo alguns conteúdos aqui pro Instagram, onde eu falo mais sobre cibersegurança, né? E os meus alunos sempre me procuram, né? E eu sou sócio da faculdade, tá? Então, eu vejo assim como as pessoas estão se movimentando nesse mercado, porque eu faço parte da formação dessas pessoas e exatamente há muito tempo atrás, quando nós começamos essas dinâmicas, o mercado era totalmente diferente, né? Então, hoje, com a inteligência artificial, e aí entrando já aqui um pouco no contexto, né? É, como que o planeta, porque eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de um mercado que é altamente dinâmico, né? Está olhando para esse quesito de inteligência artificial, a proteção de um negócio, né? Que com certeza fatura dinheiro e que tem uma responsabilidade social. As empresas, né, que vocês tanto conhecem, como Petrobras, como Petro Recôncavo, Ocean, tem N aí, petroleiras, empresas de energia elétrica, aqui em Minas, onde eu moro, em Belo Horizonte, tem a CEMIG, aí na Bahia, eu não sei o nome da companhia, mas no Rio de Janeiro tem a Light, e assim por diante, né? São muitas empresas que entregam energia elétrica na casa, então estão lá no ramo da transmissão, como é que fala, da, da distribuição, né? Da geração de energia elétrica. Então, esses pontos eu acho que são muito relevantes e precisam ter uma caminhada em cibersegurança muito, muito bem observada. A empresa que erra nisso, ela pode tomar um ataque e parar, né? Ter um impacto gigante no país. Né? E isso, com certeza, acaba afetando a vida das pessoas. Imagina um hospital sem energia elétrica, ou você vai abastecer seu carro lá num posto da Shell ou de qualquer companhia dessas, né? E você não consegue.
E isso já aconteceu nos Estados Unidos, e aí eu vou mostrar um pouco aqui sobre esses cenários, né? Bom, aqui contextualizando um pouco sobre guerra cibernética, e quando estou falando de guerra, estou falando de guerra mesmo, tá? Hoje, guerra no mundo, ela começa no cyberespaço, tá? Então aqui tem uma notícia que eu printei aqui, tá? Isso aqui não foi coletado pela IA, essa notícia eu mesmo printei, mas falando aqui que em 2007, olha para vocês verem, tá? No ano de 2007, nós tivemos a primeira guerra cibernética, de fato, com a Rússia atacando a Estônia. Aí, o que que tem a ver isso com inteligência artificial? Tem tudo a ver, inclusive. Dentro desse contexto, tá? Só para vocês terem um pouco do embasamento geopolítico, e cibersegurança tem muito a ver com geopolítica também, tá bom? Depois que teve uma disputa política dentro da Estônia, alguns integrantes do governo da Estônia, eles removeram, tá, uma estátua do tempo lá do período soviético. E isso irritou grupos que estavam lá na Rússia, e esses grupos começaram a atacar o país. E aí, pessoal, o que que isso acaba trazendo aqui, né? A Rússia tirou vários sites governamentais do ar, bancos, tá? Tirou universidades do ar. Eles derrubaram essas empresas, né? Essas instituições com ataques de negação de serviço, que é como se tu tivesse muitas pessoas acessando um único site. E aí, claro, né? Se tu não tem uma infraestrutura que ela tenha uma escalabilidade automatizada, derruba, né? Então, se você tem um site de e-commerce e você não está esperando receber um fluxo por causa de uma promoção, o seu site vai ficar fora do ar, você gasta dinheiro com propaganda e no final das contas não acaba não vendendo, né? Então, basicamente, o que aconteceu na Estônia foi um ataque voltado à política do país, tá? Então, por algumas semanas a Estônia ficou desconectada. E aí, bacana, né? Isso isso mostra que um país que não se prepara, e aí posso falar bastante sobre o Brasil nesse sentido, tá? O nosso sistema bancário, ele dá exemplo para o mundo. William, mas eu sempre ouço falar que tem um atacante, tem um hacker que consegue dar um golpe é, dentro lá do sistema bancário, mas isso é a exceção, tá, pessoal? Isso, claro, né? Vão ter problemas sim, os caras encontram falhas sim, mas o Brasil ele ensina, ele literalmente exporta tecnologia, né? Inclusive do próprio Pix, né, para outros países aí. Então, isso é muito, muito legal, eu acho bem interessante. Então, é, e como é que os atacantes se comunicam, não? Eles usam WhatsApp, Telegram, Signal, tem vários, né? Discord, eles usam esse tipo de mecanismo para combinar os ataques, né? Então tem aquele grupo Anonymous que muita gente conhece, né? E eles combinam ataques e derrubam lá sites governamentais. Aqui no Brasil eles já fizeram várias vezes isso, derrubaram empresas também, né? Picharam sites e assim por diante. Bom, aqui então a gente está falando já do ano de 2021. De 2007 para 2021, a gente tem uma linha do tempo já, uma timeline um pouco mais aí maior, né? Então, aqui, depois da Estônia ser alvo, ela se torna uma referência lá para a Europa. Como ela se torna uma referência? A Estônia acaba se tornando aqui, tá? Um centro de operações de cibersegurança da OTAN, lá da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, e tal. Então, o que acaba acontecendo, tá? Esse ataque deflagrado, que acabou afetando lá a Estônia, fez com que o país olhasse com digamos, uma ótica diferente. Porque se você vai tentar sacar dinheiro no banco e não consegue, o que vai acabar acontecendo? Se você está comprando comida, você vai passar fome? Faz sentido? Faz sentido? E vocês acham aqui, agora, quem quiser desmutar aí tirar do mute aí o microfone. Vocês acham que o Brasil aguentaria um ataque cibernético dessa magnitude que a Estônia aguentou lá e tal? O que vocês Eu acham? botei Um essa país. pergunta aqui para fazer no final, William. Você já está antecipando.
Então, assim, Eu vou aproveitar então, já que você interrompeu, vou fazer Claro. a pergunta, certo? Coincidentemente, hoje eu estava viajando na estrada, né? Lá da minha cidade para Salvador, 12 horas de estrada. E eu sempre baixo algumas coisas na Netflix, no aleatório mesmo, para assistir. E coincidentemente, eu baixei uma série recém-lançada na Netflix que fala sobre um ataque hacker ao sistema elétrico americano. E o primeiro episódio é exatamente esse caos acontecendo. Aí foi totalmente aleatório. O nome da série se chama Dia Zero. Não tem nada Tá. que me desse um indício, foi pura coincidência. E aí eu queria te fazer uma pergunta: se isso você enxerga realmente como uma possibilidade de acontecer, já que eu sei que o sistema elétrico americano funciona em uma lógica open source, diferente daqui. Uhum. E além dos Estados Unidos, né, desse contexto da série, se você acha que de fato isso pode acontecer baseado em análise técnica sua, se você também enxerga, né, a possibilidade disso acontecer no Brasil. Bom, eu acho que a preocupação de qualquer empresa desse mercado de energia, tá, é disso acontecer, disso se tornar uma realidade. É claro que fatos isolados, eu vou dar um exemplo aqui, tá, que foi público, então se você der uma googada, vai aparecer, ok? A Eletronuclear lá, a companhia que gera energia nuclear aqui no Brasil, né? Ela teve um ataque de ransomware. Isso, no meu entendimento, deveria ter tido aí um aspecto, inclusive, de crime de guerra, porque tu imagina se isso atinge a rede industrial da eletronuclear, por exemplo, ok? E isso acarreta num acidente nuclear. O que poderia causar? E vocês vão ver aqui nos próximos slides, tá? E aí depois a gente vai para uma prática. É que isso aconteceu no Irã. Então, a parte prática que eu vou mostrar, ela está atrelada a uma pequena área da cibersegurança, mas que ela tem um impacto gigantesco. Então, se acontece o que aconteceu lá no Irã, de acelerar turbinas do resfriamento lá do enriquecimento do urânio, né? O que poderia causar? Cara, uma tragédia de magnitude, eu não sei nem explicar. Literalmente, eu não sei nem dizer o tipo, o problema que o Brasil teria, né? Não teve lá aquele tsunami lá no Japão que fez lá a usina de Fukushima, se eu não me engano, acho que se eu não me engano é assim que se pronuncia. O mar invadiu e aí causou um acidente. Não, talvez não naquela proporção, talvez fosse contornável, porque normalmente as empresas do mercado de energia elas funcionam na parte industrial delas, né? Num modelo air gap, ou seja, ela é desconectada, ela não fica conectada a uma rede IT, uma rede que se comunica com a internet, né? Elas estão fora desse contexto, mas a rede iraniana também era nesse mesmo modelo. E aí o que acaba acontecendo? Lá matou gente, pessoal. Lá morreu gente, só que o governo iraniano ele controla a informação. Então não se sabe muito bem qual foi o verdadeiro impacto. Eles anunciaram isso mais de um ano depois do ataque ser deflagrado. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas aqui no Brasil, se isso acontecer de forma direcionada, eu acredito sinceramente que pode causar um transtorno impressionante. Algo que a gente não saberia lidar. E aí, mas por que eu tenho essa convicção? Eu poderia falar dessa maneira, tá? Pela maneira que as empresas conduzem cibersegurança no Brasil, tá? Em vários aspectos, de maneira imatura. E com isso, pessoal, dinheiro não aceita desaforo. Ataque cibernético também não. Tá? Ataque cibernético, só para vocês terem ideia. Nos Estados Unidos, não falando de energia, mas falando de hospital. Hospital trata de gente. Um ataque de ransomware, tá? Uma única campanha de ransomware afetou pelo menos 5 entidades hospitalares. Um dos hospitais faliu, quebrou, fechou as portas. E a gente não vê isso na mídia. Olha o problema que isso causa para uma cidade, para um bairro, para enfim, para um grupo de pessoas que acaba sendo afetada por não ter lá um hospital funcionando. Então, uma atividade de ransomware para quem não sabe o que é
é um sequestrador de dados, ele criptografa os dados, não permite que você acesse esse bloco de dados, né? E ele te cobra para que você tenha os dados de volta. Nós que somos do mercado de cibersegurança, a gente não indica empresas a pagarem, mas acontece que se a empresa não tem as diversas camadas que a gente precisa ter lá para blindar o negócio, blindar entre aspas, tá? Porque pode acontecer de você ter várias camadas e um ataque ser tão bem raciocinado que acaba afetando a empresa de uma maneira global, que para tudo, tá? No ano passado, eu fiquei 9 meses, eu vou repetir, eu fiquei 9 meses fora da minha casa atendendo uma empresa que sofreu um ataque de ransomware, ok? Em mais de 11 mil dispositivos. 11 mil. Imagina o que é o pesadelo da empresa retomar o negócio em função de um ataque de ransomware que causou um prejuízo milionário. Então, é disso que a gente está tratando aqui, né? A gente está tratando aqui que inteligência artificial vai brigar com inteligência artificial no ataque e na defesa, mas ainda tem um aspecto humano por trás disso. E o que vai ser daqui a 10 anos das profissões hoje que nós temos em tecnologia? Isso tem que preocupar as companhias de uma maneira muito, muito forte, né? Você vai ter lá uma... Como é que fala? Me faltou a palavra. Uma subestação, por exemplo, que ela já é controlada remotamente, tá? Mas tem atividades que precisam ter lá alguém local, alguém tem que fazer manutenção dentro dessa subestação. Então imagina isso, como vai ser daqui a 10 anos? Como que a gente vai ter um nível de proteção consideravelmente forte, né, para blindar a companhia de ter um prejuízo ou identificar essa atividade maliciosa o mais rápido possível, que hoje o nosso trabalho, pessoal, nem sempre está em falar para o cliente que, olha, tu não vai ser atacado. Não, tu vai ser atacado. Nós falamos ao contrário. Você vai ser atacado. Não é se vai ser atacado, é quando vai ser atacado e a gente não tem como adivinhar isso. Então, os nossos movimentos são para identificar um ataque cibernético o mais rápido possível e isolar aqueles ambientes da maneira mais assim, inteligente possível, né? Evitando prejuízos financeiros. A gente sempre está olhando para o negócio nesse sentido, né? Então, aqui, só voltando aqui o slide e dando continuidade aqui também, para eu também não alongar aqui sem necessidade, a gente viu, então, que a Estônia saiu lá de vítima para uma coisa de tomar a frente e falar, não, olha só, aqui não mais. Será que isso vai acontecer em outros países? Bom, os Estados Unidos, né, lideram ali com a maioria das empresas no mundo, né? Depois tem Israel, mas a gente tem a Turquia também, que está tomando muito à frente. Eu estou vendo muitas empresas da Turquia crescendo, tá? O Brasil tem várias empresas que desenvolvem software de cibersegurança, né? Que são produtores de tecnologia. Isso é muito legal, isso é muito importante, né? A gente investir nesse tipo de atividade. Aqui, então, eu vou falar rapidamente sobre o Stuxnet. O Stuxnet foi o malware que afetou as redes, tá? Que estavam lá, né, das usinas nucleares iranianas, tá? Então, pô, a gente saiu lá do pedacinho da Europa e agora a gente está ali no Oriente Médio, né? Mais ou menos ali. O Irã é um país que fica bem próximo ali a Israel e eles são inimigos declarados. E acho que todo mundo sabe disso. A gente viu, né, uma série de coisas aí acontecendo nessa guerra que aconteceu entre Hamas e Israel. E isso está vinculado aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é uma coisa destoada. Por isso que eu sempre falo, geopolítica e cibersegurança andam juntas, tá? Antes de você meter um míssil lá dentro do país, você faz um cyberataque, você rouba documentos, você tenta identificar que tipo de aeronave que você pode enfrentar
porque às vezes pode ter alguma coisa lá relacionada à espionagem, né? Que você não sabe, que nunca foi identificado, não foi tirado foto. Então, os países criam armadilhas ali para tentar optar ali, roubar a informação, e um país fica atacando o outro, tá? Isso aí é natural. Eu vim de Forças Armadas, né? Há alguns anos atrás. Posso falar para vocês, esse tipo de coisa realmente acontece. Então, o Stuxnet, esse ataque começou lá na Europa, visando buscar lá as empresas que atendiam as companhias iranianas. Lembrando que companhia americana não atende companhia iraniana nenhuma. É proibido. Então, algumas táticas políticas, né, que o governo dos Estados Unidos se aproveita, ele pressiona outros países que atendem esse tipo de país que, ao ver lá, na visão do americano, né, são inimigos declarados. Então, se você atende uma empresa iraniana, o governo iraniano, você é inimigo dos Estados Unidos, tá? Então, tem vários contratos aqui que nós assinamos com empresas americanas que lá fala, você não pode ter relacionamento, tá? Se a empresa descobrir, ela denuncia para o governo americano e você pode entrar numa blacklist, lá numa lista negra, que mostra lá que você é um agente contrário ao país, né? Então, aqui, gente, esse negócio aqui do Stuxnet, tá? Foi um malware que foi financiado pelos Estados Unidos e por Israel, segundo o que se comenta nesse mundo da cibersegurança, tá? Não se tem uma prova evidenciada de fato que foi, não, ó, Israel financiou isso, os Estados Unidos financiou aquilo, né? E parece que também tem ali um apoio da Austrália, ok? E esse ataque, então, ele ataca, de fato, países como Holanda, Alemanha, que tinham as tecnologias lá dos controladores lógicos programáveis, lá da Siemens, né, da General Electric, de vários componentes que ficam dentro das redes de automação, tá? E esse malware, ele conseguia modificar de uma maneira altamente silenciosa, stealth, que nós chamamos, né, o comportamento do CLP, ou seja, a turbina que estava refrigerando o aquecimento daquele reator nuclear, ela gira numa velocidade. O malware, ele conseguia mostrar lá no supervisório do controle da usina que não havia nada de errado, só que a turbina começou a girar mais rápido, mais rápido, mais rápido, até que ela explodiu. E aí aquece o reator e o reator explode e causa um acidente nuclear que a gente não sabe exatamente quantas pessoas morreram, não tem muita informação disso, tá? Mas que com certeza impactou gravemente lá o Irã, tá? Então, isso desacelerou o programa iraniano de tal maneira que rolou lá na época, isso foi de 2000 e... Quer ver, ó? De 2007 até 2011. Em 2011, o Irã admite que teve esse problema, tá? E foi uma empresa russa que descobre esse malware lá dentro das usinas. E na Ucrânia, isso aqui tá tudo muito linkado, pessoal. Isso aqui tá tudo muito linkado. Isso aqui, apesar de ser uma história muito recente, né? Isso aqui tem toda uma correlação entre grupos que nós chamamos de APTs, né? Que desenvolvem artefatos cibernéticos avançados que conseguem lá, então, invadir a Microsoft, invadir o Google, invadir a Amazon, esse tipo de grupo que a gente está falando, tá? Aqui é governo contra governo. Tem muito do que a gente está falando aqui movimenta dinheiro, mas exatamente para operações de inteligência que elas ficam camufladas. Então, tem agências de inteligência que financiam isso de uma maneira muito, muito, tá, restrita, mas que pode gerar um impacto gigantesco. E aqui eu não estou falando nem da China. A China, segundo aí algumas pesquisas que eu já li, né, a China parece que tem o maior grupo de hackers, tá, do mundo,
Imagina, com uma população daquela ali, tu pode realmente parar, treinar pessoas de uma maneira avançada, né? Então, é super interessante o assunto, pelo menos eu acho super interessante, né? Então, assim, ó, o Dia Zero, essa série que o Matheus comentou, tá? É uma das séries, mas existem outras séries ali no YouTube, inclusive, tá? Por exemplo, um jornalista desafiando um grupo de hackers e ele tem a vida esculhambada por esse grupo, tá? É, Tem ali, por exemplo, Falda. Não sei se vocês já ouviram falar de Falda no Netflix. Falda também fala da briga entre Hamas e o governo israelense, tá? E lá no final da série, eles mostram como o Hamas também utiliza hackers para descobrir localização de israelenses. Gente, isso aí não tem lado certo e lado errado. Isso aí só tem uma coisa. Quem tem mais dinheiro descobre mais coisa. Ponto. Quem está mais disposto a investir nisso descobre mais coisa. E aí, nesse quesito, Israel é o topo do mundo. Eles investem muito, mas muita grana, tá? Com os serviços de inteligência, tá? E uma companhia que também é de inteligência, chamada 8200. Então, quem tiver interesse, depois bota lá Israel 8200 no Google, dá uma pesquisada, bota no chat GPT e vocês vão ver lá o tipo de atividade. Eu estive em Israel em 2019, eu pude ver de perto algumas coisas, né, usando inteligência artificial, ok? De uma maneira muito avançada, muito interessante, e que, claro, hoje no Brasil já se utiliza também, talvez até de uma maneira um pouco diferente, mas sim, tá? De maneiras bem avançadas. Na Ucrânia, antes da guerra começar, companhias de energia elétrica ficaram fora do ar. Tem várias notícias, tá? Que foram aí publicadas na internet, tá? Vários tipos de malware que foram utilizados entre 2015 e 2022, tá? Então, assim, claro, a guerra continua, né? A gente tá vendo drones sendo utilizados e assim por diante. Mas aqui, então, a gente sabe que teve também atividades maliciosas. E aí, dentro da Rússia e da Ucrânia ali, né? A gente tem uma ferramenta chamada Telegram. E aí, agora, claro, eu já vou entrar aqui, então, na atividade mais técnica, mas que ela mostra algumas coisas aqui que têm um impacto muito grande na tua vida. Mas como assim, William? Na minha vida, sim. Vocês vão ver que tem coisas aqui que vão afetar a tua vida, tu querendo ou não. Eu, como sou um bom gaúcho, gaúcho e mineiro, eu moro em BH e sou gaúcho, sou bem desconfiado. Então, o que acontece? Eu monitoro, tá, os meus dados na Deep Web. Se aparecer meu CPF, por exemplo, eu monitoro. Opa, quem está pesquisando o meu dado? Então, eu fico monitorando ali em tempo real. Eu não vou poder mostrar tudo, porque isso aqui vai ficar gravado, e aí isso aqui pode ser usado para o mal. Tá? Então, eu vou tentar resumir aqui um pouco do que poderia ser feito. Tá? Na Ucrânia, a gente sabe, então, que o início. Aqui eu esqueci de mostrar uma coisa, tá? Aqui no Stuxnet, ó, em 2007, então, tem o início da atividade maliciosa, as primeiras infecções em 2009, ou seja, não foi rápido. Por isso que isso aqui custou milhões de dólares para Israel e Estados Unidos, para eles produzirem material de inteligência para conseguir afetar a vida dos engenheiros que atendiam as usinas nucleares iranianas. Isso aqui não foi do dia para a noite. Isso aqui foi conquistado passo a passo e o malware só se ativava dentro de determinadas características que só existiam dentro das usinas. Ou seja, alguém esteve lá dentro antes e sabia como a usina funcionava. Então, a descoberta pública foi em 2010. Teve uma análise global ali entre julho e setembro, né, do ano de 2010, né, de algumas empresas americanas, inclusive, né, a Symantec, a Kaspersky é uma empresa russa, né, e depois o objetivo confirmado em 2011, anunciado lá pelo governo iraniano, né. Então, como é que esse ataque funcionava? Teve uma entrada aqui na parte da cadeia de suprimentos. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha.
os israelenses e os americanos descobriram quem atendia, quais eram os fornecedores, quem eram os técnicos e que tipo de empresas de engenharia que atendiam lá a usina nuclear, tá? Então, essa usina, ela era air gap, ela era desconectada. Houve uma verificação do ambiente e uma adaptação desses moldes. Isso aí, eles foram, né, identificaram que estavam dentro da usina e eles foram melhorando, invadiram esses computadores desses engenheiros, né, da família dos engenheiros. É nesse nível aí que a gente está falando, tá, pessoal? Conseguiram fazer a manipulação dos programadores lógicos controláveis, ou CLPs, né, controlador lógico programável e assim por diante. A infecção de pendrives, laptops, mídias, o desenvolvimento aqui, então, pela NSA e por Israel, e depois, então, a sabotagem física. Aqui é só para vocês entenderem o contexto, tá? E por último slide aqui, tá? Na verdade, acho que tem mais um só, mas aí a gente já acaba aqui a parte do slide. O Colonial Pipeline lá nos Estados Unidos, o oleoduto que leva combustível para boa parte do país, foi atacado por causa de uma credencial vazada. E é isso que eu vou mostrar. Credencial vazada, ok? Então, aqui foi uma semana de parada. Não foi 9 meses, foi uma semana. Mas causou um prejuízo absurdo por causa de uma VPN que não possuía lá um múltiplo fator de autenticação, tá? Então, tudo isso aqui, galera, é uma coisa que gera um impacto muito grande e talvez na companhia que você trabalha, né, não se tem tantos cuidados lá com cibersegurança, mas a sua vida, a exposição da sua vida. O atacante, ele nem sempre ele mira na empresa, ele mira em você. Você é a ponta fraca, ok? Então, você repete senha? Repete senha? Com Usa certeza, lá William. Então, agora eu vou começar a falar, então, ó. Só eles falando aqui, então, que em 2023, tá? Que o mundo tá perto de uma catástrofe cibernética em 2 anos. Em 2023, tá? Eu trouxe isso aqui só para contextualizar aqui. E por último, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, a China é a segunda e o cybercrime é a terceira. Uau! É a terceira. Pois é. Então, galera, tá na hora de começar a preocupar. Aí depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre como você pode armazenar suas senhas de uma maneira mais segura, tá? Mas aí eu vou contextualizar aqui agora, eu vou parar um pouquinho minha tela. E eu vou mostrar, então, só estou arrastando aqui, só para me organizar. Em tempo real, eu não botei, eu tirei alguns grupos aqui para a gente não expor empresas, tá? Eu tentei ser o mais prudente possível. Opa, não, peraí, não é aqui não. Deixa eu parar aqui a tela. Stop. Essa tela aqui. Vocês estão vendo uma tela branca aí? Sim, William, um bloco de notas ou algo similar. Na verdade é um shell, é um terminal, tá? É um terminal de um macOS aqui, né? Mas é como se fosse um Linux, resumindo, tá? A tela do Linux é preta, eu só deixei ela branca aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pelo menos eu acho que para mim fica melhor, tá? Galera, aqui eu tenho 43 grupos monitorados. 43 grupos, ok? Numa outra atividade, que aí não poderia ser gravado, eu mostro 600, a tela não para de mostrar informação, é o tempo todo, é infernal. E aí tu fala assim, ó, William, tem dado de muita empresa? Tem de todas. Cara, é sério? É sério. Aqui o que vocês estão vendo são coletas usando inteligência artificial, ok? Usando IA, de grupos no Telegram que estão vazando dados de empresas em todo o planeta. Isso tem no Discord, isso tem no WhatsApp,
isso tem no Facebook, isso tem no Instagram, tem em muitos lugares. Mas eu estou dando foco aqui no Telegram exatamente pelo fato que isso aqui é uma empresa russa. Então tem um interesse por trás. William, se eu procurar aqui por credenciais do Gmail, eu vou encontrar, eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, aqui eu tirei muitos grupos aqui para não ficar pipocando, que senão não dá para acompanhar, fica difícil de ler, tá? Mas agora eu vou mostrar aqui então. Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisa antes. Tudo isso aqui foi criado com inteligência artificial, tá? E aí, claro, eu posso tratar o dado com a IA também. E aí depois eu vou mostrar um pouquinho de dado tratado, né? Gerando relatório, mostrando lá, ó, a senha mais utilizada é um tipo de senha de um domínio específico. Então imagina que você está procurando lá dados de uma empresa grande de energia. Eu não vou falar o nome aqui para não dar zica, tá, para vocês, ok? Mas a minha vontade é falar. Imagina qualquer empresa, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar menos domain, e aí eu vou botar aqui Gmail, só para vocês terem uma ideia. Menos verbose, o número de threads simultâneas que eu vou fazer e o local onde eu vou pesquisar o vazamento dessas informações. Eu vou armazenando essas informações e eu tenho vários teras de informação armazenado, ok? E aqui, gente, eu vou citar aqui então fora do mercado de energia. Todo mundo aqui usa Shopee, Mercado Livre, todo mundo usa Facebook, Instagram. Reparem, prestem atenção. Daqui a pouco vai acelerar tanto. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma conta de e-mail. Isso aqui é uma senha. Daqui a pouco ele vai começar a levantar URLs, ou seja, sites ali com usuário e senha que você coleta o site, pega aquele usuário, pega aquela senha, e se não tiver lá múltiplo fator de autenticação, você perdeu. O atacante tem acesso à sua informação. Então, isso aqui, claro, vocês estão vendo aqui que tem dado pra caramba, né? Ó, eu vou pegar aqui agora, deixa eu parar aqui o script. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Hotmail. Olha aí. Será que o seu dado está vazado aqui? Será que a sua credencial está vazada aqui? Aí você repete o seu usuário do Gmail lá no Mercado Livre e lá tem o seu cartão de crédito. O atacante, ele dá risada. Quando vê, chega uma fraude. Quando vê, você tem o seu cartão divulgado aí. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui para parar, senão não vai parar, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, Facebook. O nome do usuário aqui, ó. Tem Benjamin Torrico94, @hotmail.com e a senha do maluco aqui, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo que, ó, uma empresa da Argentina aqui, .ar, ó. Usuário e senha. Se você procurar a sua companhia, será que você vai encontrar? Eu posso dizer para você, você vai. Você vai encontrar dados da sua companhia aqui, tá? Então, ó, loginlive.com, Amazon, vocês estão vendo, ó, eu tô procurando por Hotmail. Eu tô procurando por Amazon? Não. Mas o dado tá vazado. Aqui, por exemplo, isso aqui parece ser um cookie de sessão, que é o que diz lá que você autenticou numa aplicação. No caso aqui do Netflix. Se eu pegar esse cookie de sessão, será que eu autentico nesse Netflix? Não sei. Teria que testar.
Então, aqui, gente, ó, Mercado Livre, porque o Mercado Livre não é brasileiro, é Mercado Livre porque é argentino. Eles mudaram as cores para atender o Brasil porque eles sabiam que eles teriam dificuldade de atender o mercado brasileiro com as cores da Argentina. Então, eles mudaram as cores, né? Se você pegar o Mercado Pago, ele é azulzinho, da Argentina, né? Então, aqui, ó, uma aplicação lá do Mercado Livre com uma conta do Hotmail e com uma senha que não é considerada fraca. Então, aqui não importa se a sua senha é forte, se a sua senha é fraca. A IA coleta a informação, organiza ela e traz. E se você tem lá, por exemplo, um servidor de VPN, onde você loga lá na sua VPN para usar um sistema, será que a credencial da VPN não está aqui? Então, a gente tem que raciocinar muito bem quando a gente vai salvar um usuário e senha no navegador, porque ele pode estar sendo listado aqui, tá? William, tem só dados de credenciais? Não. Aqui tem dado de CPF. Então, quer ver? Presta atenção. Vamos ver uns nomezinhos aqui. Eu acho que eu já estourei a minha API do GPT, tá? Mas olha só, presta atenção. Aqui é tempo real, tá, pessoal? Olha só o que vai acontecer. Ó, tem 600 grupos aqui e agora vai começar a aparecer. Ó, isso aqui, ó, tá acontecendo lá em tempo real, buscando o nome dessa pessoa aqui, ó. Eu não faço ideia de quem é. Mas será que eu consigo descobrir pelo nome o CPF dessa pessoa e saber onde ela mora? Consigo, pessoal. Eu posso dizer para vocês tranquilamente. Eu não vou mostrar aqui, porque esse troço vai ficar gravado, tá? Mas, numa atividade que nós estamos caçando um alvo, numa engenharia social para fazer um pentest, eu não estou preocupado se o dado está aparecendo lá ou não. Por quê? Porque muitas vezes, imagina no ramo da política, tá? Imagina no ramo da política. Daqui a pouco isso aqui começa a pipocar, pessoal, ó, de nomes ali e tal, tá? Imagina no ramo da política. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. O nome do Matheus está aqui, ó. O nome do Matheus está completo aqui, né, Matheus? Vou te usar como exemplo, tá? Deixa eu pular aqui. Ó, acabou de entrar Ó, com uma nova certeza consulta meu aqui, nome ó. vai estar aí, porque tem uma senha que o Google direto me alerta dizendo que já foi vazado em banco de dados e eu nunca mudei ela. Olha só, ó. Ó, que aqui já expirou a minha quantidade aqui de conexões na API, tá? Mas, ó, tá aparecendo o nome aqui, ó. Gustavo, não sei o que é o nome. Ó, botaram um canal do YouTube. Depende do meu interesse, eu posso gerar um alerta falando, ó, esse domínio aqui é de uma empresa que eu monitoro. Então eu quero saber quem é que está pesquisando. E aí eu passo a monitorar aquele alvo. Aquilo ali vira um alvo. É igual polícia, pessoal. É a mesma estrutura. Vocês estão vendo que está aparecendo um monte de coisa ali agora, né? Ó, ele tá gravando dados aqui, ó. Tá, eu vou parar aqui só para não encher o meu disco, porque senão vai acabar enchendo. Mas eu vou mostrar para vocês agora aqui. Peraí que eu só tô me organizando aqui rapidinho. Opa, cadê? Cadê? Aqui, por exemplo, ó, são credenciais que estavam naquele momento ali que eu estava fazendo a pesquisa, tá? Ó, eu vou descompactar esse arquivo aqui, ó, só para vocês verem. E já vou mostrar o CPF ali das pessoas, tá? Espera que ele está descompactando aqui, vai demorar um pouquinho. Esse arquivo aqui tem 287 mega de vazamento de dados. Será que tem empresa brasileira? Eu não faço ideia. Então, eu não sei o que vai vir ali, tá, pessoal? Olha a quantidade de pasta. E aqui dentro, ó, é que tá caindo na minha outra tela, tá? Peraí. Olha só.
Ó, Facebook, aqui a IA já até organizou, tá? Opa. Facebook com um usuário numérico e senha, Gmail. Ó, isso aqui parece ser de uma empresa, do Google. Ó, uma conta do Google. callofduty.com, Microsoft, isso aqui é de um Office 365, então pode ser um e-mail de alguém, do Discord e de vários outros, ó, conta da Sony aqui, ó, Snapchat, ó, conta da Sony, Netflix. Então, se você repete senha, imagina lá o atacante tendo acesso a tudo que você navega. Porque no seu telefone tem antivírus? Diz aí para mim. Não? Ah, Não mas tem, eu não. uso o iPhone. iPhone é mais seguro. Não sei quem te disse isso. O Android é mais utilizado. E aí, tudo bem. O Android é mais visado para esse tipo de coisa. Só que esse tipo de malware aqui que eu estou mostrando para vocês afeta qualquer coisa. Tablet, iPhone, Android, qualquer coisa. Computador, tá? Então, deu para ter uma ideia aqui de credencial? Agora eu vou mostrar. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Vou pegar aqui. Ah, tá aqui. É nos pessoais. Espera aí. Aqui. Opa. Deixa eu abrir errado aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu não estou viajando aqui, estou mostrando o nada, né? Não, beleza, então. A gente está vendo aqui Aqui, sim, galera. William. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a quantidade de informação que tem aqui, né? Ó, tem vídeo, mandaram algum vídeo ali em algum grupo do Telegram que eu estou monitorando, mas aqui eu vou abrir um dado aleatório. Olha só, galera. O CPF da pessoa, qual é a situação dela na Receita Federal, o RG, esse CNS, que eu acho que é alguma coisa de trabalho, o nome completo, o sexo, a data de nascimento. Aqui não tem raça e nem cor informado. Teve óbito? Não, aparentemente não, tá? Estado civil. Qual é o score bancário dessa pessoa? Qual é o nome da mãe? Qual é a renda? Quais são os e-mails da pessoa? Quais são os endereços da pessoa? Quais são os telefones dessa pessoa? Quais são os parentes? Empresas. Ó, o cara trabalha em drogaria, ó. Deu para ter uma ideia, galera, do risco que você corre se você repete senha, se você não habilita os recursos de segurança. Quando a gente fala, às vezes o time de TI é chato. É, eu sei. Eu sei, às vezes o time de TI é chato. Mas é chato por causa desse tipo de situação. Tem que ser chato, senão, cara, quem trabalha no momento de um ataque cibernético é o time de TI. Não tem ninguém na empresa. Você está em casa recebendo e o time de TI está lá, ó, lascando. E já trabalha pra caramba durante o tempo normal. Mas se sofrer um ataque cibernético, vai trabalhar igual burro. Então, galera, aqui é uma situação. Agora, deixa eu pegar aqui só um outro. Deixa eu parar minha tela aqui, porque eu não quero mostrar nada que eu não possa mostrar. E já tô acabando, tá? Já tô com. Usando a inteligência artificial, eu criei isso aqui, ó. Eu peguei 10 mil credenciais vazadas de um domínio que eu inventei. Eu peguei um grupo de credenciais vazadas e eu substituí o nome da empresa. Eu inventei essa Black Hawk. Ela até pode existir, esse domínio até pode existir, mas eu o substituí. Aqui eu vou dizer para vocês o que é que está por trás. É um site que todo mundo faz compra. Eu não vou falar o nome, não, mas é um site que todo mundo faz compra. Olha as senhas mais reutilizadas. Aqui seria o nome da empresa, @1. Então, se você muda a sua senha lá
Empresa, @1, @2, @3, o atacante descobre, pessoal. Sem fazer força nenhuma. Ó, senha, o ano. Pelo amor de Deus, não faz isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem vou falar. Mas aqui também tem senha que não é tão fraca. Ó, MZ4WTI e comercial. Opa, e aí? Qual é a melhor maneira de criar senha? Crie uma frase. Crie uma frase. Não invente uma senha, tá? Que ela tem um monte de caractere que você, obviamente, não vai decorar, tá? Mas aí tu cria um contexto de frase para cada sistema que tu tá usando. E aí tu vai criando uma coisa que se modifica a todo tempo. Isso já resolve bastante o problema. A frase de quantos caracteres? Cria de 20. Complica a vida do atacante. Para ele quebrar isso vai ser difícil. Não tô falando que é impossível, mas é difícil. É mais difícil. Com caractere maiúsculo, minúsculo, número, com caractere especial e grande. Ok? Pode perguntar, Vitor. Você falou de criar uma senha grande, mas normalmente os próprios sites limitam a, o tamanho da senha em si. Não Não, sei. isso já passou. Isso já passou. Quase, claro, talvez algum site que tu utilize pode ser que tenha limitações de caracteres, e aí sim, cria uma senha aleatória usando um cofre de senha como o KeePass, como o LastPass, como... Ah, tem tantos aí, gente. Só dar um Google aí, botar cofre de senha que vai ter, tá? O que eu uso aqui é um gratuito. O meu pessoal é gratuito. Eu uso no meu smartphone, então eu não sei senha nenhuma minha. Nenhuma, eu não sei senha nenhuma. Porque tá tudo no cofre. Eu gero tudo randômico. Mas, se você gosta de saber a sua senha, digita uma frase. É muito mais fácil. Se tem um limite de 15 caracteres, então usa os 15 caracteres e não menos. Usa o máximo. Beleza? Aqui, ó, os top usuários mais críticos que repetiram senha. Os domínios com senhas mais fracas. Ó, claro, aqui tem coisa que seria até interna, né? Então, o HTTPS devia estar aqui, tá, pessoal? E não no final. Eu acho que foi algum erro da minha programação, e aí apareceu o HTTPS no final. Mas é no início, tá? Então, aqui, ó, eu substituí o nome da... Mas, ó, olhem aqui, ó. Tem intranet, então, dado interno de companhia. Domínios, distribuição de domínios por credencial. Então, aqui, tu vê o número, tá? De aplicações web que possuem mais credenciais vazadas. E aqui eu poderia continuar analisando e criando coisas com a IA, sem eu botar a mão em nada. Eu não preciso botar a mão em nada. Isso aqui foi tudo criado automaticamente, sem eu fazer nada. Gente, ó, eu sei que o meu tempo já passou muito aqui, muito, tá? Mas vou deixar aberto aqui para vocês fazerem perguntas. Quem quiser fazer pergunta, né? E, claro, eu acredito, tá, pessoal, que para as companhias de energia que entregam coisas super relevantes, o profissional de TI ele precisa estar, o profissional de TI, de cibersegurança, ele precisa estar ligado nisso aqui. A Strat consegue ajudar, obviamente, tá? A CAD consegue ajudar porque ela treina colaboradores dos mais variados tipos de companhia que vocês possam imaginar, inclusive das Forças Armadas, tá? Acho que hoje aí nós temos um número de atividades relacionadas a governo muito grande, tá? Nós participamos de licitações dentro da faculdade. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento e quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Então, já abri esse momento de pergunta, eu quero fazer uma pergunta sim. Estava anotando aqui enquanto você fazia sua palestra. Uma pergunta seria: você acha que tecnologias quânticas podem ajudar ou ser mais um fator de preocupação no sentido de proteger sistemas elétricos de ataques hackers?
principalmente provenientes de inteligência artificial, que tem uma capacidade de processamento muito maior do que uma operação manual, né, de um único ataque hacker. Eu vou dizer para vocês assim, ó, computação quântica, eu ainda tenho cabelo, eu tenho muito medo da computação quântica. Muito medo, muito medo. Não por mim, mas pelo impacto que isso vai acabar ocasionando cara, no mundo, tá? Israel foi o primeiro país a ter um computador quântico, ok? Que é considerado doméstico, mas ele está no governo israelense, ele não está na casa de ninguém, tá? Só para deixar isso claro. Só que o que o governo de Israel está usando um computador quântico? Será que é para quebrar a criptografia de países inimigos? Eu acredito que possivelmente deve ser isso. O interesse deles de terem de serem os primeiros a terem isso, na minha opinião, é por causa da guerra, tá? Quem tem mais informação ganha a guerra. Isso é estratégia militar. Então, as empresas de energia, no geral, vão sofrer as consequências da computação quântica se elas não se mobilizarem nesse sentido, tá? E isso é assustador, tá, pessoal? Imagina os hospitais, né? Imagina a companhia de energia elétrica aí do seu estado, da sua cidade, né? Então, isso aí, na hora que começar a baratear o custo, que ainda é bem caro, mas com a ajuda do governo, né, os governos financiando esse tipo de projeto, os computadores quânticos acontecem, né? Então, são financiados aí durante anos, junto com universidades, né? As universidades do Brasil, será que elas estão olhando para isso? Sim, elas estão, tá? Eu posso dizer para você com tranquilidade, elas estão, mas falta recurso. A gente não está em Israel, a gente não está nos Estados Unidos, a gente não está na China. Então, o impacto disso pode ser assim absurdamente forte. Acho que eu respondi, não sei, Matheus, se conseguir contextualizar toda a tua pergunta, que ela foi grande. Tranquilo. Na verdade, teria até desdobramento, né, dessa resposta. Talvez se a gente entrasse aqui numa discussão de o governo regulamentar acesso à compra a computadores quânticos, assim como regulamenta a arma. Então, não vai deixar, né, de ser uma arma cibernética. Mas, enfim, eu acho que essa é uma Já é, discussão né? muito mais filosófica do que de É. fato entra aqui no aspecto técnico. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, levante a mão se tiver, mas aproveitando, já vou fazer uma segunda pergunta, porque eu fui aqui falando de computação quântica, muito pensando em futurismo. Vamos ser agora mais pé no chão. Você falou muito de links suspeitos, né, que podem instalar coisas ou extrair dados, né, dos nossos equipamentos, seja um celular, seja um computador, ou qualquer outro dispositivo conectado à internet. Mas aplicativos de lojas oficiais como o Play Store e a Apple Store podem fazer isso, já que teoricamente existe uma tutela da ferramenta, da plataforma? Então, quando tu publica lá dentro de uma aplicação oficial, tá? Lá dentro do Mercado Livre, da Shopee, tá? Tu publica um link lá dentro, o atacante ele consegue colocar às vezes um malware dentro de um link que ele redireciona e tal, né? Não necessariamente vai estar contaminando a aplicação deles. Mas alguns dias atrás, dentro de uma empresa de energia, tá? Dentro de uma empresa de energia, nós pegamos uma atividade de phishing que ela foi desenhada para aquela empresa, ok? Foi desenhada, tá? E usava uma ferramenta oficial com um link malicioso lá dentro da solução oficial. Então, sim, tá? Posso dizer para vocês, hoje desconfiem de tudo. Se você recebe quer ver uma coisa aqui que é natural? Você já recebeu lá, por exemplo, um WhatsApp de alguém que tu não conhece, beleza? Alguns dias atrás, eu dei um golpe no golpista. O cara me chamou, eu dei trela para ele, eu fui fazendo a conversa acontecer, até que ele me mandou um Pix. Como? Isso é para potencializar e fazer com que tu acredite na fraude. Ó, isso aqui é uma coisa séria. É isso, tá? É isso mesmo.
Então, eu mandei um link malicioso e aí eu peguei ele. Então, assim, gente, a gente sabe que dentro de uma aplicação web, com alguma camada de raciocínio, você consegue bypassar o controle que está lá. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, mesmo sendo oficial. Ah, Facebook, Instagram, cuidado, cuidado. Ali tem ameaças cibernéticas ocorrendo mesmo. Só que quando você faz isso, por exemplo, no Mercado Livre, eles são rápidos em tirar. No Facebook não é, gente. Demora. Tem, tem que ter toda uma camada de pessoas atendendo esse tipo de ocorrência. Se para fraude, tá? Usando uma imagem de uma pessoa que tá super comum, tu pega uma IA, tu bota lá a IA para te copiar aqui, tu tá fazendo um anúncio e é uma fraude. Concorda? Então, assim, tá usando a ferramenta oficial? Sim. Patrocinando o link, então determinadas empresas estão ganhando dinheiro com isso também. Então, elas não têm interesse em tirar isso do ar, porque dá dinheiro para elas. A fraude paga o anúncio, é isso. Fez sentido? Super fez sentido. O Renzo tinha levantado a mão, mas ele acabou dando risada e o emoji sumiu. Renzo, você ainda quer tirar a dúvida? Não, fiquei contemplado, aí ia perguntar se teve algum caso aí de conseguir responder algum golpe, alguma parada, coincidentemente ele falou aí já, mas achei bem interessante, né? Não, brigadão aí, valeu. Show. Mas Bruno, quem a quiser palavra é depois. sua. Valeu, obrigado, William, pela apresentação, pela palestra. É um tema, né, que eu não tenho muita familiaridade, né? Mas falando nesse contexto mais macro, né, de governo, né, de geopolítica, eu queria entender, né, assim, qual seria, né, a infraestrutura física necessária, né, assim, para você se ter um sistema robusto, né, de segurança e quais são as estratégias, né? Eu lembro que no início você havia mencionado, né, por exemplo, que uma IA do bem lutava com uma IA do mal, né? Enfim, quais são as estratégias de defesa, né? E o que torna, né, o sistema financeiro de segurança brasileiro tão eficiente? Né? E como se aplicaria, né, na questão, né, da energia, né? Porque, por exemplo, a gente vai passar pela quarta revolução industrial, né? Internet das coisas, vai estar tudo conectado, vamos ter eletrodomésticos e casas, né, super conectadas, né? Assim, Nós já vai ser um estamos nisso, ambiente. né? Isso, né? Assim, quais são as estratégias, né? Assim, visando já esse futuro, né? Eu acho que eu vou começar pelo lado do final, que eu não consegui pegar todas as perguntas que tu fez várias, tá? Então, assim, na parte da internet das coisas, tá? É um desafio gigante. Cuidado com o que você coloca na sua casa, tá? Cuidado. Ó, eu tenho um carro aqui, não vou comentar fabricante, tá? Mas eu tenho um carro que ele tem uma tecnologia muito considerável. Eu tento, eu tento algum tempo, desde que eu comprei esse carro, tá? Fazer uma invasão nesse carro. Algumas coisas são simples de ser feitas ali, então a chave e tal. Mas esse carro tem um aplicativo que tu controla o carro. Então, será que é possível ownar esse carro remotamente usando algum conhecimento ali para. Com o tempo, gente, a gente consegue. Mas se o Tesla lá nos Estados Unidos foi ownado várias vezes, ownado, gente, é invadido, tá? O Tesla foi invadido várias vezes, então os caras corrigem, aplicam lá um firmware para conseguir contornar aquela invasão. Porém, isso, né, acaba. Não dura muito tempo, mas será que você vai ter o carro roubado na rua? Eu acho que em pouco tempo a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo aí, com a quantidade de carros elétricos, híbridos que tem no mercado, tá? Bom, internet das coisas, eu tentei resumir aqui, quase nada tem segurança. Lâmpada não tem segurança. Alexa, se tu passar. Eu poderia passar aqui horas falando sobre isso, mas, cara, é um assunto longuíssimo, tá? Mas não, tem que tomar cuidado. E aí, isso ainda tem um certo desafio para as companhias, porque a capacidade do processador desses dispositivos é muito pequena. Então, para blindar, para ter um nível de segurança maior, os produtos vão ficar mais caros. E aí, acho que tem um desafio muito considerável para poder pulverizar isso de uma maneira que seja aceitável financeiramente. Beleza? Tu perguntou em relação ao sistema bancário e as empresas de energia. As empresas de energia estão muito atrás, muito, muito, muito atrás, tá? Em relação ao sistema bancário. Por que o sistema bancário é tão avançado? Porque ele toma a fraude dele, né?
toca no bolso do banco, no lucro do banco e assim por diante. Então, o banco tem que se mobilizar mais rápido. E a rede que mantém a energia elétrica no nosso país, normalmente ela é air gap, ela é desconectada. A rede de saneamento básico e assim por diante, tá? Então, essas redes, elas não são impactadas em primeira instância. Talvez a rede de IT, sim. Então, pode ser que você não consiga receber um boleto, porque aí está no IT, aí está na rede de TI, tá? Mas não vai parar a energia elétrica da sua casa. Se parar, nós temos um grande problema. Eu acredito que o prejuízo financeiro do mercado de energia é muito maior do que do mercado financeiro, tá? Por quê? Porque vai matar gente, vai causar catástrofe. Imagina lá numa companhia de saneamento básico, aí eu só vou trazer isso aqui, esse contexto. Se você faz a mistura errada na água, será que isso não vai matar gente? Vai. Se você botar cloro demais na água, dependendo dos componentes químicos, podem afetar a vida das pessoas ali de uma maneira absurdamente grave. Então, esse tipo de coisa aí que a gente está de olho. E aqui nós atendemos empresas de saneamento básico também, né? Então, a gente tem esse olhar aí, né, para tentar conduzir uma coisa que faça o cliente investir na medida que realmente precisa, tá? Tu fez uma outra pergunta, desculpa, mas eu já não estou me lembrando mais. Seria a questão da infraestrutura, né, necessária, né? Você citou o caso da Estônia, né, que é um país exemplo, né, sem precisa de Ótimo. supercomputadores, enfim, né, o que é necessário, né, para... Imagina a prefeitura da sua cidade aí. Eu não sei onde que você mora, se você mora em Salvador mesmo, se você mora em outra cidade. Mas se for uma cidade pequena, como é que é a prefeitura? Normalmente muito pequena, inclusive pode ser até mal gerida. Pode ser bem, pode ser mal, isso vai depender. Agora imagina, tá? A gente acha que isso não afeta a nossa vida, mas afeta. Tenta pagar o IPT da sua casa se não tem o site da prefeitura no ar. Tenta acessar um serviço de cartório se não tem o site que é vinculado à prefeitura. Tenta acessar determinados serviços que você consome na sua casa se aquela empresa não tem lá ali um nível de segurança minimamente aceitável. Então, a gente viu aí nos últimos anos, desde que a pandemia começou, várias empresas governamentais fora do ar e isso acaba afetando a tua vida. Se o Detran da tua cidade for afetado por um ataque cibernético, você não transfere veículo. Como é que faz? Ah, mas é estadual. É estadual. Mas se a unidade do Detran da sua cidade for afetada por causa de um ransomware, na sua cidade não está funcionando, mas nos outros está. E aí? Então, na questão física, tá? Seria um assunto relativamente longo para ser tratado. Mas sim, tem que ter segurança física também, tá? Segurança cibernética está embaixo de segurança física. Segurança da informação está acima da segurança cibernética. Porque segurança da informação, se você tem um papel com informações, aquilo ali tem que ser analisado se tem dados que poderiam ser considerados sigilosos. Então, nesse quesito aí, teria que assim, ter uma ótica muito, muito profunda. E eu acho que é um assunto super longo, assim, acho que não tem uma resposta simples, tá, Bruno? Sendo bem franco, tá? Não, já respondeu, obrigado, entendi. Eu vou dar um exemplo aqui eu atendi uma cervejaria, tá? Que ela teve aí uma atividade aí de um ataque cibernético, ok? E depois, do nada, acabou acontecendo dessa cervejaria ter ali um incidente que foi considerado grave aqui no Brasil, tá? Será que foi um ataque cibernético? Será que uma cerveja pode afetar a vida das pessoas? Eu diria, William, que a gente tem um grande exemplo do caos, não do dano, né, físico, mas no caos que a gente já viveu de forma reincidente recentemente. O WhatsApp, quando sai do ar,
todo mundo aqui para de trabalhar. Então, é a principal ferramenta de comunicação e eu diria que nos últimos 5 anos, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, a gente já passou por isso e sabemos que é um caos total. E até Kevin, pegando um pouco da sua fala, na série da Netflix que eu citei, o primeiro episódio é exatamente isso, coisas que a gente não consegue imaginar associado à energia, que viram um caos exatamente porque parou. Avião que não conseguia mais pousar porque não se comunicava mais com a torre de controle. não É, tem GPS. aquele negócio que impede o carro de passar no trilho do trem, não desceu e o trem passou cortando o carro no meio. Claro, tudo muito cinematográfico, mas são coisas críticas, né, que a gente não associa em uma primeira instância, mas está associado em uma segunda, terceira, quarta instância. Mas sem Tem mais livros que delongas, citam, Kevin. né? Viu, Matheus? Tem livros que citam como seria, né, um caos cibernético. Que é muito parecido. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, a Jazera é baseado num livro, tá? Então, cara, é possível acontecer aquilo ali? Sim, eu acredito que sim, tá? Eu não descartaria isso, não. Mas o Kevin queria fazer uma pergunta aqui. Fica à vontade, Kevin. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, William. Obrigado pela Boa apresentação. noite. Tá falando assim com, Tá? com o Victor, deu vontade de se apagar digitalmente depois dessa apresentação. E a minha dúvida, ela é mais assim, uma vez que o incidente ocorreu, todo mundo já ficou sabendo, né, o que é feito, né? Geralmente, quando acontece de sair na mídia, algo do tipo, todo mundo sabe, a pessoa acaba sabendo que teve ali seus dados vazados, às vezes ali o Kaspersky, o Serasa, ele avisa, né, quando isso acontece, Uhum. mas, assim, de uma perspectiva, até mesmo assim, da crise, aconteceu. O que acontece depois? Porque a gente ouviu muito falar, na época da criação lá da LGPD, sobre responsabilidade, multas financeiras em cima, mas o Sim. escândalo acontece, mas parece que esse depois, essa responsabilização, fica fora da mídia. E aí eu queria Fica ver fora da suas mídia. perspectivas sobre isso, né? Se é algo que acontece, o que acontece depois, realmente. Eu vou te comentar aqui, por exemplo, a primeira empresa que foi acionada pela ANPD, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né, que fica... é, é, possivelmente isso vai acabar virando uma agência e ela vai... Se ela virar uma agência, ela vai ter outros tipos de poder. O que acontece? A primeira empresa que teve lá foi uma construtora do Rio de Janeiro, tá? Mas essa construtora também tem em São Paulo. E aí essa construtora, ela usou de maneira indevida dados pessoais e ela foi denunciada. E aí, claro, ela conseguiu reverter a atividade na justiça, ela conseguiu reverter a favor da empresa, tá? Porque numa construtora, obviamente, tá lá quem em algum momento buscou apartamento. Só que tem que ter finalidade para você armazenar dados. Tem que ter finalidade e tem ciclo de vida. Então, a partir do momento que você não está informando aquele dono, aquele titular do dado, que você está usando o dado dele, por exemplo, na construtora, será que pode passar para uma empresa de arquitetura para ela tentar vender um projeto arquitetônico para o seu imóvel que você comprou? Será que pode isso? Não. Não pode. Então tem que ter finalidade. Você tem que informar de maneira clara e explícita, tá? Que você está fazendo isso, que você tem parceiros comerciais, que você vai passar o dado daquela pessoa e ela tem que aceitar. No Brasil funciona diferente da Europa. Na Europa tem a GDPR. Lá você tem que mostrar para aquele titular do dado. A LGPD e a GDPR são parecidas em vários quesitos, tá? A LGPD foi baseada na GDPR, mas tem muitas coisas que não são parecidas, tá? Então, o dado do europeu é em qualquer lugar do mundo. Se tu vazar o dado do europeu, ele vai te processar, tá? Então, só que monitorar isso é muito desafiador, pessoal. É muito complicado. Vocês viram ali a quantidade de credencial vazada? Então, se tu vai processar todo mundo por tudo, possivelmente, cara, as empresas vão querer tirar serviços que têm uma atuação crítica. Por exemplo, o Gmail. Se o Google começar a receber processo por vazamento de dados, será que é o Google que está fazendo isso? Não, é você que está fazendo isso.
Você que não tem as camadas protetivas e você entrega o seu dado para o atacante. É isso que acontece hoje, tá? Então, a falta de atenção, de zelo das pessoas em ter minimamente um mínimo de segurança, tá? É tão grande, acaba afetando a companhia, que não tem nada a ver com a história, porém, às vezes ela é forçada, né, a se proteger, a se defender de coisas que nem impactariam a atividade dela, afim. Bom, tu perguntou sobre pode recapitular, por favor? Acho que eu perdi na minha linha de... Era justamente sobre o pós-vazamento, né? O que que a empresa geralmente Boa. faz? Então, se você teve um vazamento de dados confirmado, você tem que avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As empresas estão fazendo isso? Bom, nos clientes que nós atendemos, eu não vou falar por outras empresas, tá? A gente orienta os clientes a fazerem. Por quê? Porque isso pode gerar uma multa de 2% do faturamento e ela pode chegar até 50 milhões de reais. Então, quando você tem imagina uma empresa de energia grande, tá? Vamos pegar a Petrobras como exemplo, só para facilitar. A Petrobras está linkada em quantas empresas na cadeia de suprimentos dela? Aí, a empresa XPTO vaza dados da Petrobras. O que acaba acontecendo? A Petrobras vai em cima dessa empresa. E se essa empresa aqui ela não fizer a tramitação correta, é a Petrobras que denuncia, porque o dado é dela. Então, o que está fora da mídia é muito complicado. É muito, muito complicado. Assim, é doloridíssimo, tá? A gente informa o DPO. O DPO é o Data Protection Officer. É o encarregado pela privacidade da companhia, que ele deve cadastrar a companhia e ele deve falar do vazamento. Se a empresa, por estratégia, acha que não, ela está errada e ela está descumprindo a lei, tá? E lei é para ser cumprida. Então, se lá no futuro alguém vai ser preso por isso, não sei. E na Europa já aconteceu? Já aconteceu. A gente está super atento a tudo que acontece na Europa, tá? Exatamente porque se você não cumprir a lei em determinados países, você vai preso. É no Brasil que a coisa roda de uma maneira absurdamente desleixada. A autoridade vai pesar a mão em algum momento? Eu não sei, gente, tá? Mas, de fato, hoje, tá? Hoje, atualmente, ela não tem time e ela não consegue fazer isso porque tem que ter um nível de organização e tem que ter política pública para conseguir cobrar das empresas, né, os nossos dados vazados. Eu vou dar um exemplo aqui do DataSUS. O DataSUS vazou os dados de CPF com seus nomes, todos nós que estamos aqui, tá? Tem dado que o governo brasileiro vazou. Aconteceu alguma coisa. Isso foi depois da lei. Não estou falando de antes, eu estou falando depois. Aconteceu alguma coisa com o DataSUS? Não sei. Não tem informação. Aonde que você busca informação? Então, se você participou de um vazamento de dados ali, direto ou indiretamente, talvez você tenha a informação. Mas agora, se você não estava naquele momento ali do vazamento, você fica sabendo de boato. A verdade mesmo é outra história, tá? Ficou claro? Ficou sim, Respondi? obrigado. Sim. Nada. Vitor, Antes de passar para o Vitor, eu queria fazer uma outra pergunta, que aí tem uma coisa que acontece muito no setor elétrico, é a regra do máximo esforço, né? Às vezes na legislação, às vezes uma empresa ela não consegue cumprir o que era devido, mas se ela mostrar que ela teve máximo esforço para tentar cumprir, ela de alguma forma a responsabilidade dela é excluída, né? Porque ela tentou. Ou ela é minimizada, né? Isso, assim, no termo de cibersegurança, LGPD, que a gente tem, existe algo do tipo, ou, por exemplo, é binário, cumprir as regras, não cumprir, existe, né? Não, tem isso também. Por exemplo, se você tiver uma atividade de um cyberataque, tá? E você tinha vários recursos computacionais ali para proteger, para blindar, recursos cibernéticos para
para tentar fazer a contenção de uma atividade maliciosa, a NPD ela vai levar isso em consideração. Ela não pode deixar de levar isso em consideração. Por quê, cara? Porque as empresas investem muita grana. Só para vocês terem ideia, a média de prejuízo de uma parada de um ataque cibernético em uma semana é normalmente entre 3 e 5 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro. Imagina uma companhia que tem mais de 1.000 colaboradores, só em mão de obra parada pode passar disso. Quanto que custa a mão de obra por hora do colaborador que não pode trabalhar porque não tem sistema, não tem nada funcionando? Então, faz muito sentido que, dependendo da situação, tá? Se ela não for reincidente, se ela tá buscando criar melhorias ali, então a NPD ela vai levar isso em consideração e ela não vai pesar a mão, né, nesse sentido. Ela pode te notificar, ela pode te multar, mas ela vai ser mais branda nesse sentido, porque ela sabe. Se tu prejudicou muita gente, duvido que não vai ter multa em algum momento. Isso pode ser retroativo, tá, pessoal? Isso aí você pode entrar lá com o processo e daqui a 5 anos a NPD vir com tudo, igual um leão. Porque montar um time desse não é fácil. E a questão da política, a politicagem. Será que tem alguém com interesses por trás disso tudo? Então, assim, é muito complicado. Então, a política pública, ela tem que ter... em teoria, ela não poderia ter lobby, mas vocês sabem que isso não é uma realidade no Brasil. Aqui no Brasil, tudo tem lobby. Então, é nesse tipo de coisa que os órgãos públicos precisam ficar atentos nesse sentido, porque pode vir ali a ter algum tipo de lobby para beneficiar um determinado mercado, inclusive o mercado da cibersegurança, que ganharia muito dinheiro se tivesse aí um aumento da fiscalização. Imagina quanto dinheiro as empresas de TI faturariam. Então, tem muita gente interessada nisso? Com certeza tem, tá? Mas acho que tentei resumir aqui um pouco. Obrigado, William. Nada, que isso. Fala aí, Vitor. Tá mutado. Desmutou. A sensação que dá é que não existe segurança, né? Porque sempre tem como Segurança sempre tem é uma como sensação. burlarem, como vazar, né? Não sei se fazendo só um comparativo, né? O pessoal às vezes brinca que no direito você consegue reverter as coisas a depender de como você expõe os casos e tudo mais, né? E a sensação que dá é que não existe um grau 100% de segurança ou próximo disso, 90%, Não o que quer que existe. seja. Né? Então, é como se a gente estivesse sujeito a qualquer momento a qualquer coisa. Né? E aí, até trago essa pergunta, né? Trago essa questão, por exemplo, a nível, né? Porque você falou, tem como se fosse montando uma agência, né, aqui para poder fiscalizar, né, a nível nacional. Uhum. Só que o quão o Brasil está preparado para isso? Porque eu me recordo de alguns anos atrás, de que foi uma notícia, né, tá publicada, que tinham vazado os dados da atual presidente na época, que era a Dilma, né, que estava acontecendo espionagem, né, em relação a ela, a empresas de mineração, né, aqui no Brasil. Então, assim, existe assustador. algum país, alguma instituição, alguma coisa que... Não, aquela galera ali é segura. Aqueles ali é difícil de derrubar, né? Porque dá a sensação de que é como se fosse um caos e as pessoas estão tentando só remediar, né? O caos. Não sei se, pelo menos, é a impressão que eu tive, né? Não, entendi. Assim, ó, essa sensação de talvez um caos organizado, o que eu estou querendo dizer com isso? As empresas sabem que elas têm problemas. Elas sabem. Elas sabem. O TI sabe. O setor do desenvolvimento lá, de software da empresa sabe. Todo mundo sabe. A questão é que aqui no Brasil as coisas têm que acontecerem de alguma maneira para que as empresas tomem alguma medida para se blindar e ter uma diminuição, talvez, do prejuízo.
mas segurança é feita em camadas. Então, num aspecto geral, você vai ter dentro de uma companhia, aí eu estou falando de empresa, não de pessoas, tá? De fato. Você vai ter várias camadas que tentam identificar, então, um possível ataque cibernético. E aí, é possível ter segurança? Sim, é possível ter segurança, tá? Posso te garantir isso. A questão é que é 100%? Nada é 100%. É o que nós chamamos de zero trust. Nada é seguro. Então, a gente sempre parte do pressuposto que aquilo ali está inseguro. E por isso que eu tenho que desenhar um processo de segurança para tentar mitigar ao máximo, diminuir ao máximo a superfície de ataque que pode ser utilizada contra aquela companhia, tá? Então, tem alguma coisa que seja 100% seguro? Não, não tem isso, não existe, tá? Isso não existe. Mas você cria camadas que dificultam a vida de um atacante. Deixa eu tentar trazer Né? Você contra... um exemplo para ver se você consegue comentar. Claro. Por exemplo, só fazendo um adendo, que o meu conhecimento da área é mínimo, Claro. tá? O nosso sistema brasileiro de elétrico ele é integrado, né? Uhum. Então, tem como. O com ele é protegido de um ataque de cibersegurança, o cara, por exemplo, tirar a tomada e desligar tudo. Ou sair desligando as regiões, entende? O como o Brasil ele está protegido, e aí nesse âmbito eu vou trazer esse exemplo, mas também no âmbito geral, como nação, a soberania. Né? Eu trouxe aquele exemplo por trás, anteriormente, quer dizer, da ex-presidente, né? Mas atualmente, o como a gente está protegido de algum outro país nos atacar e fazer o que quiser, entendeu? Existe um exercício que ele é totalmente vinculado às Forças Armadas e às empresas de infraestrutura crítica no Brasil. Se chama Guardião Cibernético. Depois vocês podem dar uma googada, vocês vão ver todo o aspecto. O Guardião Cibernético, ele simula um ataque cibernético nas empresas de infraestrutura crítica. Então, sim, as empresas, elas estão muito preocupadas, de fato, todas as empresas do mercado de energia, elas estão preocupadas com isso, tá? Só que isso é caro de mobilizar. Então, o Exército encabeçou, tá, um exercício de um possível ataque cibernético que consiga, então, mostrar vulnerabilidades dentro desse tipo de companhia. Então, tem portos, tem empresas de energia elétrica, empresas do mercado lá de petróleo, de gás, de saneamento básico, infraestrutura crítica em geral, tá? Legal, bacana. O exercício é para comprometer e colocar esses times para se conversarem sobre determinadas tipos de atividade que estão acontecendo no mundo e para que cada um desses perímetros de cada uma das empresas seja melhorado, porque, inclusive, são feitas lá até invasões para mostrar que aquele perímetro não está seguro. E aí, claro, a empresa vai ter que tomar uma determinada ação para que ela consiga, então, priorizar isso. Tu imagina lá que a companhia aí do teu estado, da tua cidade, ela está vulnerável, tá? De alguma maneira, todas estão. A questão é o seguinte, quanto tempo que um atacante precisa para conseguir, de fato, chegar lá em determinados sistemas que são importantes. Talvez muito tempo. Por quê? Explorar uma vulnerabilidade não é uma coisa trivial, não é uma coisa que tu faz assim e tá invadido, não. Então, talvez numa outra conversa eu mostro uma invasão. Eu faço uma invasão de 5 passos só para vocês entenderem o que é uma invasão. O que passa na minha cabeça quando eu estou fazendo uma invasão. Eu sou um hacker ético. Eu não trabalho para o outro lado. Eu protejo empresas. A questão é o seguinte. Existe uma cultura a ser quebrada e isso não é rápido de ser feito, que muitas pessoas que têm a mentalidade mais antiga ficaram no controle dessas companhias por muitos anos. E aí, claro, cara, se elas não têm a mentalidade de investir em cibersegurança, fica mais complicado, mais complexo de conseguir contornar esses tipos de problema. Agora, é fato, tá? Todas elas possuem algum tipo de vulnerabilidade que pode ser mais fácil ou mais difícil de ser contornado,
né, por um atacante. E aí os times de proteção, essas empresas, boa parte delas possuem lá a Security Operations Center, que consegue monitorar aquelas atividades computacionais e saber que tem uma anomalia rolando lá naquela rede XPTO, né, daquela empresa ABC, tá? Então, isso aí que a gente faz aqui na Strat, a gente monitora essas companhias e essas companhias, elas, então, vão tomar determinadas ações baseado na identificação de um possível ataque cibernético. Então, a gente responde aquele incidente e aquele problema se resolve. Amanhã surge outro. Então, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é um serviço barato, é um serviço que custa, né, para as companhias, mas sim, segurança é feita em camadas. O Brasil se prepara para isso? Sim, eu entendo que sim, tá? O Brasil tem uma cultura que precisa ser melhorada, claro, obviamente, como qualquer outro lugar. Nos Estados Unidos não é diferente daqui, gente. Na China não é diferente daqui, tá? Por quê? Porque cibersegurança é caro. Porém, hoje as companhias não têm escolha. Ou elas investem nisso, ou elas vão quebrar, né? Quanto tempo que a companhia aí do seu estado conseguiria operar sem faturar? Será que 2 semanas? Será que 3? Será que 60 dias? O que vai acontecer com as pessoas se elas não tiverem energia elétrica na casa delas, por exemplo? 1 semana é muito tempo, né? Concorda? Então, sim, tem que ter cuidado. E eles, obviamente, tomam as ações mediante o budget lá que eles têm para tomar essas ações. E aí os caras investem em backup, em outras camadas de proteção, porque, cara, se der tudo errado, o backup tem que voltar, né? E aí depois sim tu vai tomar uma ação proativa. E claro que isso não é barato, né? Imagina quantos ali gigabytes, terabytes de informação uma companhia elétrica, por exemplo, possui, né? Não sei se respondi, Vitor. Respondeu sim. Resumidamente é isso. Respondeu sim, obrigado. O Brasil faz exercício, tá? O Brasil tem feito exercícios há vários anos, tá? Vários anos. Não é de hoje, tá? E o Exército está encabeçando isso. Acho que eles fazem muito bem, inclusive, tá? Eu lembro de uma notícia que, não sei se é esse mesmo exercício, mas era tipo um exercício que um navio de uma frota americana tinha atracado ali no Rio de Janeiro, e aí eles iam simular uma guerra, uma cyberguerra. Não sei se é esse. Não, Mas eu lembro de uma notícia sobre isso. Não é o mesmo caso, tá? Não é o mesmo caso. Aí tu tá falando realmente de jogos de guerra, tá? Nesse caso, é um exercício que ele só foca em cibernética propriamente dita, tá? Nesse caso do navio, aí tem um jogo lá entre a Marinha brasileira e a Marinha americana. E aí pode ter ataque cibernético? Sim. Tem nesse exercício também, tá? Mas aí a gente está falando de jogos entre forças armadas, não entre as empresas que controlam a infraestrutura crítica do Brasil, tá? São coisas distintas, mas existem exercícios que são mundiais, tá? Participam vários países que são aliados, digamos assim, tá? E aí, claro, né? Eles atacam lá a infraestrutura um do outro para ver se tem vulnerabilidades, se existe alguma arma potencialmente perigosa que poderia ser usada aí, né? E aí eles corrigem vulnerabilidades posterior a isso, mas acho que, resumindo, é isso aí, tá? Obrigado. Gente, mais alguma pergunta? Pronto, tem uma última, William, antes da gente acabar, que já vem, eu já vinha pensando nela dentro de todas as perguntas aí, eu acho que você chegou nesse assunto agora, nesse último ponto. Muito antes da gente estar aqui nervoso e pensando sobre o problema pós-ataque, ou seja, sempre quando a gente trabalha o pós é mais caro, é mais custoso, tanto em dinheiro quanto em tempo, esforço, suor. O que a gente pode fazer no pré para tentar anteceder esses ataques? Você falou até de algumas coisas, algumas atividades, mas pensando muito como time de cyber. O que, por exemplo, eu, Matheus, o Bruno, o Vitor, o Kevin, a Helena, pode estar praticando no dia a dia para poder anteceder essas situações onde a gente possa ser essa porta, né, de entrada para uma grande empresa,
ou para acessar dados que são mais sensíveis. Por exemplo, eu sei que uma grande empresa da área de energia, ela fica mandando phishing toda semana para os funcionários para saber se um deles vai cair, se cair, fazer um treinamento, né, a respeito daquilo. Então, assim, eu vejo que é uma iniciativa talvez custosa, mas é muito mais barato você tratar antes o problema do que esperar acontecer o cenário pior. Bom, falando de pessoas diretamente, tá? Existem vários cursos na Udemy, por exemplo, de conscientização lá de usuários, né? Como usar lá o seu dispositivo computacional de uma maneira adequada, ter cuidado nas redes sociais, tá? Então, aqui na própria faculdade nós temos um programa que é para alunos de ensino fundamental e médio, tá? Que é focado nesse tipo de situação. Que aí vai te ensinar a usar um cofre de senha, que vai te ensinar, cara, conceitos básicos, literalmente, tá? Mas, por exemplo, os nossos pais, eles não são dessa. Eles não têm a mesma mentalidade. Então, assim, é mais fácil eles caírem numa atividade de fraude, né? Eu tenho amigos que têm boa formação, que têm cultura, são médicos, por exemplo, que já caíram em fraude. Então, a gente tem que ficar esperto. A gente acha que a gente é o espertão. Fraude tá aí, cara. Se tu der bobeira, tu cai, né? Então, ficar atento, né? Nesse sentido. É, ler determinados livros aí que podem te ajudar nessa conscientização, né? Não repetir senha. Então, no aspecto pessoal, é isso, né? Usar múltiplo fator de autenticação. Nas companhias, elas precisam investir em conscientização do usuário, porque ele é a ponta fraca. É ele que causa o problema dentro da companhia. Então, aquela pessoa que ela não é treinada, que ela não identifica, não sabe o que é um phishing, né? Que nada mais é ali do que uma tentativa, né? De fazer você clicar ou executar ali um arquivo, um anexo, colocar suas credenciais num site falso, né? Então, tem alguns tipos de phishing, mas isso que afeta na tua vida pessoal também. Lá no teu Gmail, lá, se tu olhar, tu vai ver lá que tem um monte de e-mail que é tentativa de phishing ali que você não clica porque você sabe, ó, o e-mail do Viagra não é o e-mail que eu pedi. Não faz sentido, entendeu? Mas, por exemplo, se o cara acessa sites pornográficos, por exemplo, tá? Que é uma coisa muito comum, tá? E aí ele recebe um e-mail dizendo, olha, eu sei que tu tá acessando um site pornográfico. E aí fala lá um determinado, tem um storytelling por trás que faz sentido na cabeça daquela pessoa. Ela responde o e-mail e fala, não conta pra minha mulher. É mais ou menos isso que acontece. Então, a engenharia social é algo que não tem como conter. Uma engenharia social, ó, vou repetir, engenharia social não existe fórmula de conter engenharia social quando ela é bem aplicada, tá? Se a engenharia social for bem aplicada, você vai ser enganado embaixo do seu nariz e você vai se sentir culpado porque você clicou numa atividade maliciosa, numa campanha direcionada para aquela companhia. Imagina lá que você está esperando o lucro da empresa lá no final do ano. E aí chega um e-mail da empresa falando lá, ó, que o lucro aumentou 15% por causa de uma atividade que foi feita. Você clica. Porque a curiosidade do ser humano é muito grande. Então, a gente tem que ficar desconfiado em determinados aspectos, e aí só treinamento, conscientização, palestras que mostram lá uma atividade maliciosa acontecendo em tempo real, ou não até em tempo real, em near time, né, em posterior, mas que consiga fazer você acordar para a realidade que aquilo ali está acontecendo. Então, isso não é simples, eu não acho que é simples, tá? Acho que as empresas precisam realmente investir muito mais nesse quesito, em cibersegurança no geral, tá? As empresas realmente precisam aumentar aí a capacidade de investimento para que no final das contas, elas não tenham um prejuízo, né? Fraude de boleto, todo mundo já ouviu falar, né? Agora, você já ouviu falar que IA liga para criança e comete crimes de pedofilia?
Você já ouviu falar disso? Não, duvido, porque isso não aparece na mídia, tá? Então, existem outros crimes potenciais que acontecem na vida real que se você não tem filho, você não tá sabendo. Mas você tem sobrinho, você tem sobrinha, você tem primo, prima, pequeno. Então, tem tudo isso aí, gente. Não é fácil lidar com um crime cibernético num nível, assim, realmente impactante. Cara, eu falo para vocês, pesquisa no Instagram, abre lá a lupinha e bota lá menino ou menina, tá? E começa a ver a quantidade de perfis que estão seguindo crianças e que tem fotos só de criança. Isso é pedofilia. Só que você não vê isso aí na sua casa, porque isso talvez não te atinja agora nesse momento, mas em algum momento pode te atingir. Então, cara, tem umas coisas muito, muito sérias. Aí não dá para falar aqui abertamente. Talvez numa outra situação eu possa mostrar para vocês que isso acontece, tá? Como é que vende droga lá na Deep Web? Só ouvi falar, mas tu já viu? As credenciais eu mostrei aqui para vocês. Mas tu já viu como é que é? Como é que tu encomenda um crime? Como é que tu compra arma? Ah, legal. É muito fácil falar. Eu quero ver mostrar, gente. Mostrar é outra história. Mostrar tem que ter, assim, ó, tem que mergulhar. Não é na superfície que você vai ver isso, tá? Gente, a gente já tá aqui 2 horas e 35 minutos. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, e eu vou responder com o maior prazer. Mas não sei se vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram fazer. Não, eu acho que a gente já está partindo para o encerramento. Te agradecer, William, pela excelente palestra. Relembrando que a gente vai disponibilizar ela de forma online no YouTube. E aí, Bruno, te passo a palavra para fazer os encerramentos e finalizar esse encontro aqui, que foi bastante proveitoso. Sim, sim, concordo. Sim, conteúdo de alta qualidade, né? Para mim que não tenho familiaridade, né, com o tema, assim, aprendi bastante, né? É uma pena, né, não ter mais pessoas aqui, né? Mas vamos subir na nossa plataforma, né? E nosso público vai ter acesso aí, né, de qualquer forma. O Comitê de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, ele funciona baseado no trilema energético. A nossa frente de trabalho, né, para promover a integração energética, né, junto com os princípios aí da Repensar. E nós atuamos principalmente em 4 frentes, tá? Eventos, formações, pesquisas e produtos. Estamos começando, né, agora, recentemente, né, o Matheus, né, é a primeira leva, né, obrigado aí, Matheus, parabéns, tá? Enfim, por ter convidado o William, né, o segundo evento entregue aí, né, com bastante qualidade. Também gostaria de agradecer a Helena, nossa, né, responsável pela comunicação e mídia, né, tá por detrás. Também agradecer o Vitor, o Kevin, o pessoal que apoiou, né, o nosso evento hoje. E o William, né, temos aí, né, muitos motivos para te trazer de volta, né, para conversar conosco, né, vamos manter o contato, tá? Estamos começando e, né, é uma parceria estratégica importante aí ter você por perto, tá? Muito obrigado Eu é que e até a agradeço. próxima. Até a próxima, Abraço para gente. você. Obrigado. Foi um prazer, tá? Muito Tchau, obrigado. tchau. Valeu. Foi um prazer, muito obrigado. Tchau, tchau.